nós falamos sobre o texto de Mateus, onde foi lido nessa noite, 21, do 12 ao 17, sobre a purificação da casa de Deus. Jesus, ele fez uma purificação no templo, nos dias do seu ministério aqui na terra, e algumas coisas foram arrancadas do templo para que a glória de Deus manifestasse. Muitas das vezes acontece conosco também, como nós estamos vendo na atualidade. A igreja, quando eu digo igreja local, não como a igreja universal, que é a igreja de Cristo, que ela tem os seus escolhidos em toda parte do globo terrestre. Quando fala igreja universal, é a igreja invisível, irmãos, que Deus tem um pouco aqui, tem um pouco ali e tem um pouco lá. Aí forma a igreja universal, que é a igreja de Cristo. Pessoas de todas as etnias, de todas as raças, né, de todos os continentes, fazem parte da igreja de Cristo, né? Não é uma placa denominacional, mas tem a igreja local. A igreja local, como nós aqui, igreja local, a de Colheita, tem outras igrejas, forma-se a igreja local. E na igreja local, muitas das vezes, está deixando a desejar. Se você contemplar hoje pelo mundo afora, no Brasil, em várias regiões, muitos estão levando a obra de Deus, a igreja, na brincadeira, né? Acha que Deus não vai cobrar, que Deus não vai reagir. Deus vai reagir, Deus não dorme. A hora vai chegar em que muitos estão fazendo uso da casa de Deus para tanta heresia, para tanta mentira, né? Ontem eu estava vendo um falso profeta. Ele esqueceu os dados que ele tinha pegado dos membros da igreja e estava lá: ô Senhor, eu sei, eu vou falar, eu não esqueci não, Senhor, eu vou falar. Mas é porque ele tinha esquecido os dados de pessoas que hoje, irmãos, são pegados na internet, são pegados no Facebook, no Instagram, que lá a vida de todo mundo. Se você tem conta no Instagram, tem conta no Facebook, tem conta no WhatsApp, a sua vida está exposta para o mundo inteiro. O mundo inteiro sabe da sua vida, né? Então, aí as pessoas pegam lá, entra lá no seu canal, entra lá no seu perfil e destruncha tudo. E a pessoa esqueceu, né, os dados, né, nome de rua, o carro que tem, porque todo mundo põe, muita gente põe foto de carro, põe isso, põe parente, pede oração para parente, pede oração para vizinho, pede oração para isso e tudo mais. Então a igreja nessa área está ficando muito leviana, irmãos, em muitos lugares. É por isso que nós defendemos o quê? A palavra de Deus. Os irmãos não vão ver nós fazer aqui uso de coisas se não for a palavra de Deus. Os irmãos não vão ver nós aqui espalhando heresias, criando dogmas diferentes, criando inovações para chamar a atenção. Não, é a palavra. Se você quiser ser crente, se alguém quiser ser crente, é na palavra, certo? Jesus então fez uma purificação no templo. Quarta-feira nós aprendemos sobre isso. E hoje não é diferente, irmãos. Hoje Jesus quer fazer uma limpeza também no templo. E uma das limpezas chama-se a falta de reverência. A falta de reverência. Os irmãos, o que é essa falta, né, de reverência? As pessoas não reverenciar mais. O que é reverência? Primeiro você tem que saber o significado da palavra. Segundo o dicionário Aurélio, quer dizer respeito pelas coisas sagradas, venerar, adorar, né? É ter um respeito pelas coisas sagradas, pelas coisas de Deus. E as pessoas hoje quase não têm mais isso. Por isso que Jesus quer passar pelo templo, e uma das coisas é tirar o quê? A falta de reverência. Hoje, nos cultos, está muito comum, está muito normal, pessoas
acessarem redes sociais na hora do culto, jogar na hora do culto, fazer tanta coisa, irmãos. E depois a pessoa não ouve a palavra de Deus, ela não sabe o que Deus falou, e sai do culto como se nada, não ouviu nada, não aconteceu nada. Mas é porque ele estava desligado de Deus e ligado nas redes sociais, né? A gente debateu muito a respeito disso, né? De não fazer uso na hora do culto do celular, para poder não chamar atenção, porque chama a atenção de outras pessoas. Só se for o caso, às vezes é uma ligação. Agora, se é mensagem, se é alguma coisa, isso aí é só depois do culto. Depois do culto. E isso tira o que? A espiritualidade do culto, irmãos. Né? A espiritualidade do culto. Você pensa bem, você está aqui e de repente você começa, o outro também fala, eu vou também. E dali a pouco nós não temos sensibilidade para ouvir mais a voz de Deus. Deus não vai falar mais. Então há uma falta de reverência, né? Às vezes das pessoas, irmãos, não é pecado, não é proibido não beber água, não é pecado ir no banheiro, mas tudo tem um limite, tudo tem um limite. E quando eu passo do limite, eu estou sendo irreverente com respeito à casa de Deus, à casa do Senhor. Quando eu uso imoderado, né, dessas situações, aí como que Deus vai agir? Como que Deus vai falar? Como que Deus vai operar na nossa vida? Não tem como. Os irmãos vão ver, depois tem um versículo, Marcos, capítulo 11, versículo 26, Marcos, capítulo 11, versículo 26, olha o que diz para você ver. Marcos, capítulo 11, versículo 26, versículo 16, perdão. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Quem que não consentia? Hã? Olha aí para você ver. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. Irmãos, na purificação do templo. Por quê? Os vasos eram usados para pôr a água da purificação do sacerdote. Então, Zezinho, o preparo tudo para o culto tinha que ser feito antes do culto começar. Não podia fazer depois que o culto começasse. Jesus não admitia que na hora do culto, na hora da reunião, as pessoas pegassem o vaso, falou, não, eu vou pegar água para purificação. Não, já tinha que estar lá. Por isso que tinha os levitas. Os levitas, eles faziam o quê? A preparação do culto. Eles que preparavam o culto, preparavam o tabernáculo, que preparavam o lugar para adoração. E aqui nós vemos, Jesus falou, eu não vou consentir que ninguém ande no templo com vaso. Que ande com alguma coisa. E hoje é muito comum, né? Eu já presenciei lugares, nós já fomos em festividade, que na hora da adoração, na hora do louvor, na hora da pregação, está vendendo refrigerante, está vendendo água, está vendendo, anda com as caixas de isopor nas costas, no meio da bancada, onde o povo está sentado. É hora de adoração, é hora de louvar, de receber o nome do Senhor. Então, Jesus não consentia. Por quê? Porque tira atenção. Tira ou não tira? Eu estou aqui agora falando para os irmãos a palavra de Deus. Se passar um aqui agora, aqui ó, na frente aqui agora, a atenção das pessoas vai para quem? Para quem está andando, para quem está passando. É incrível, o negócio é instantâneo, é pá! Aí todo mundo, a maioria tira o foco da onde estava olhando. Então, por isso que Jesus não consentia que andasse pelo templo com vaso. Por quê? Quando andasse, o povo ia deixar de olhar para o pregador, de olhar para quem estava ensinando e olhar para as pessoas. Você pode ver, ué.
quando surge uma pessoa diferente, quando já apareceu pessoas bêbadas, apareceu pessoas possessas na igreja, ou bêbadas, que ficaram conversando, todo mundo volta a atenção para aquela pessoa e esquece do culto. Esquece do culto. Então Jesus não consentia, ele não, olha aí, a palavra de Deus nos mostra que Jesus não permitia que levasse um vaso pelo templo. E hoje, o que se faz no templo? O que se faz dentro da igreja? Irmão, é 1h30, 2 horas. Eu falo que não dá 2 horas, porque são poucos que chegam dentro do horário de 2 horas de culto, que chega às 7, que chega 7, que chega mas é 1 hora e pouco, 1h30. E a pessoa às vezes não consegue ficar 1h30 para ouvir, para louvar, para exaltar, para engrandecer. Então era uma falta de reverência que havia na hora do culto. A irreverência, olha para você ver, havia uma irreverência que o sábio Salomão falou, gente, Eclesiastes 5:1. Eclesiastes 5:1. Isso. Guarda o teu pé quando entrares na casa. É esse? Mas é o 5:1 e 2. 5:1 e 2. Então eu tenho que procurar aqui. Se tiver mais fácil, pode ler. Olha aí, Eclesiastes capítulo 5, meus irmãos. Versículos 1 e 2. Ó. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais o quê? A ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, pois não sabem que fazem mal. 2, não precipite com a tua boca, nem teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Aqui fala, irmãos, a reverência na adoração, no culto na casa de Deus, nas conversações. Você sabe que lá na igreja de Coríntios, Paulo, ele repreendeu, falou assim, ó, as irmãs, as mulheres, aprendem em casa. Por quê? Porque na hora do culto, que dava uma palavra, elas queriam saber o que era aquilo que estava sendo falado. Aí ficava a conversação. O que é? Aí você pensa bem. Então, a conversação na hora do culto é uma falta de reverência. Por quê? Porque quando nós estamos pregando ou ensinando, é o pastor que está falando? É quem? É Deus, é a palavra dele. Então, você gostaria que quando alguém estivesse conversando com você, vamos supor, o Zezinho está conversando comigo, mas a minha atenção está para cá. Você ia achar bom? Você iria achar bom se alguém estivesse conversando com você e virasse o rosto para o outro lado? Ninguém aceita. Agora, quando eu estou pregando, alguém está pregando, alguém está anunciando, é Deus falando, eu tenho que estar atento a ouvir. E aqui fala, guarda o teu pé, ou seja, não fica andando na casa de Deus não. E outra, guarda a tua boca, não fica conversando na casa de Deus não. Você veio para ouvir? Vamos ouvir. Veio para adorar? Vamos adorar. É isso que a palavra de Deus nos mostra, meus queridos. Mas tem gente que parece que tem um bichinho no pé, o outro tem um bichinho na língua, né? Que só Jesus para ter misericórdia. Então Salomão ele fala, guarda o teu pé e guarda a tua boca. Não fica zanzando igual barata tonta. E não fica falando igual papagaio. Seja poucas as tuas palavras.
Porque é melhor ouvir do que falar. Irmão, e quando eu converso com meu colega de banco, que eu fico conversando na hora do culto com meu colega de banco, eu tô sendo amaldiçoado, porque eu estou tirando a paz do outro e estou perdendo também. E de longe tem alguém olhando, mas aqueles dois só conversam, gente, pelo amor de Deus. Aí faz o outro pecar também, porque o outro está olhando, o outro conversando. Aí o outro olha de lá. Meu Deus, não é possível que o pastor não vê. Aí, irmão, quando vê, sai todo mundo pecando da igreja. É ou não é? Ou eu estou errado? Porque o outro vê. Nossa, se eu fosse o pastor, eu ia lá. Cascudo. Para. Nossa, mas não é possível. Não precisa nem de ir na academia. O tanto que ele anda aqui na igreja já fez ginástica. Não precisa nem fazer caminhada. Então, tudo isso, irmão. Aí depois a gente quer, pastor Lázaro, a gente quer exigir de Deus milagre. Onde que foi lido aqui em Mateus capítulo 21, versículo 12, o milagre só aconteceu quando tirou o quê? As impurezas do templo. Tirou as imperfeições do templo. Quando tirou as imperfeições do templo, os paralíticos entravam e saíam andando. O surdo entrava sem ouvir, saía ouvindo. O mudo entrava sem falar e saía falando. Então, o que impede Deus de operar são as nossas imperfeições, as nossas irreverências, que impede Deus de operar, que impede Deus de fazer milagre. Não é outra coisa, não é fulano nem Bertano, não. Somos nós mesmos. E não é que... O que a Bíblia fala em Isaías 59 e versículo 1? Que a mão de Deus não está para fazer o quê? Para salvar, para abençoar. Nem seus ouvidos agravados para que não possam ouvir a oração. Mas o vosso pecado faz divisão entre vós e o vosso Deus. Ou seja, quando eu começo blá, 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 blé, 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 bli, 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 eu estou impedindo Deus de trabalhar. Sim ou não? Porque para nós ouvir Deus, irmão, é igual dirigir. Que jeito que você dirige? Centrado na onde? Na onde? Na frente. É ou não é? Fica olhando para os lados para você ver. Fica mexendo com o celular na hora do... Está dirigindo. Quantos que já morreu por causa disso? Quantas pessoas que já foram matadas porque a pessoa estava dirigindo? Então, quando nós estamos na casa de Deus, é isso aqui, ó. Ô glória, aleluia! Eita Deus tremendo! Manda fogo! Hoje nós não escutamos mais, irmãos. Não escuta glória a Deus mais. Quando um fala em língua estranha, o outro assusta. O que é isso? Quando um bate palma sentindo a presença de Deus, nossa, que escândalo. Então, se você viver, são uns 15 anos atrás, hein? Hã? Se você vivesse uns 15 anos atrás, você fala, isso aqui eu acho que eu estou num lugar de doido. Um pula, o outro grita, o outro chora, o outro fala tudo enrolado, o outro e chora daqui, chora. Meu Deus, eu estou no purgatório. A pessoa assustava. Hoje não. Hoje você dá glória a Deus é irreverência. Mas você conversar, não tem problema não. Hoje você mexer no celular, ou Deus falando e você mexendo, ou eu mexendo, não, isso aí não atrapalha não. Atrapalha. Nós temos que nos ligar, nos conectar no céu com o Senhor. Você lembra aqueles rádios, quando tinha a AM, FM, SW1, SW2, SW3, SW4, ondas curtas, ondas médias. Você ficava assim, ó, tocando aquele negócio assim, o ponteiro do rádio. Opa, pegou. Aí você tinha que caçar bem devagarzinho para sintonizar.
Senão ficava chiando o rádio. Assim também é nós com Deus, irmão. Se nós não sintonizarmos, nós vamos ficar escutando o mexerico da esquerda, o mexerico da direita, e você vai ficar escutando o irmão pondo defeito no microfone, o outro pondo defeito no som, o outro pondo defeito no paletó do pastor, na gravata do pastor, na sandália da irmã, no cabelo da irmã. Aí sai todo mundo do culto. Ai, hoje Deus não falou. É claro, vai falar que jeito? Não falou o culto inteiro? Aí Deus não fala. É por isso que nós estamos vendo aí o povo. Ai, será por que Deus não está fazendo? Que dia que vai fazer, ué? Então Jesus, ele censurou, irmãos. Ele censurou. Então a irreverência nas conversações. Veja bem, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor teu Deus. Ao entrar na casa de Deus, devemos estar e manter reverente. E não com falta de respeito. Devemos sair do tempo só o necessário para que o nome do Senhor seja glorificado. Vamos mais. Olha aí. A irreverência, né, é muito ruim, irmãos. Eu fico vendo, não sei se os irmãos já viram, passam umas pessoas aqui mais assim de idade na porta da igreja, você vê, e não tem nem o nome da igreja aqui, mas já sabe que é a igreja. Eles passam na porta da igreja aqui, às vezes está de chapéu, eles tiram o chapéu. Outros passam e faz assim, ó. Isso é reverência que eles têm. É a maneira deles, mas eles têm reverência. Aí enquanto tem crente que está no culto, chupando chiclete, acaba de chupar o chiclete debaixo do banco, a irmã, coitada, vai limpar a igreja, estica aquele negócio, sai esticando para a igreja fora para limpar. É falta de reverência. O outro pega o copo e fica, acho que está tão estressado que fica fazendo tirinho do copo. Ó, é estresse, sabia? É estresse. É só Jesus para curar. Mas a pessoa não quer, ele está desligado. Então, quando nós ligamos, o Senhor faz a obra. O Senhor faz. Então, irmãos, se nós não ensinarmos, eu estou ensinando na palavra de Deus aqui, eu não estou criando uma coisa diferente. Eu estou ensinando para que nós venhamos chamar a atenção de Deus, irmãos. E como que nós chamamos a atenção de Deus? É quando nós nos colocamos à disposição dEle. Porque se nós não chamarmos a atenção de Deus, Deus vai chamar a nossa atenção. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue que chamou a atenção de Deus? A mulher cananeia chamou a atenção de Deus, porque ela falou, não, os cães também comem das migalhas que saem. Ela chamou a atenção. Então Deus quer que mudemos em um tempo difícil, em um tempo em que as pessoas não querem mais respeito pelas coisas de Deus, estão banalizando a casa de Deus. Vamos mais. Olha para você ver, ó. A irreverência, isso aqui é pesado. Versículo 13 de Mateus, capítulo 21, versículo 13. Mateus 21 e 13. 21, 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Misericórdia. Irreverência leva o cristão a ser um ladrão. Não é que vai roubar as coisas, não. Por quê? A irreverência estava levando aquele povo a fazer da casa de Deus covil de ladrões, morada de ladrão, morada de bandido. Por quê?
porque eles estavam levando, a casa de Deus era para fazer sacrifício a Deus, oferecer sacrifício a Deus. E naquela época, ainda era lei ainda. E o que eles levavam para oferecer para Deus? Animais. Levava boi, levava ovelha, levava cabrito, levava, quem era mais pobre, levava pássaro, né? Levava pombo, levava rolinha, levava para oferecer. Então a pessoa tinha que sair lá da casa dele, se morasse na roça, aí ele ia oferecer pelo seu pecado. Aí vamos supor, lá vai com um cabrito pela rua. Aí o povo olhava, o povo olhava, pecou. Está levando o cabrito. Ou senão o outro passava com um casal de rolinha, de pombo. Ixi, olha lá, pecou. Você entendeu? Aí o que acontecia? Os cambistas faziam o quê? Ó, vamos melhorar para o povo? Vamos fazer o seguinte: vamos levar pombinho, vamos levar boi, vamos levar jumento, vamos levar cabrito e pôr lá na igreja, para vender para eles. Na hora que eles for oferecer o sacrifício deles, eles não precisam trazer de casa. Eles já compram de nós aqui. Aí quer dizer, você ia sair lá da sua casa para oferecer sacrifício para Deus e não traz. Você pensa bem, irmão, você trazer um cabrito lá do Bruno, você trazer um cabrito lá da sua casa, até você chegar aqui com esse cabrito, meu filho, porque o bicho empirreia e não anda nem só Deus para ter misericórdia. Vamos. Não era assim? Ué. Aí, o que eles falavam? Não, nós vamos trazer para o templo, aqui nós vende. Não precisa de vocês ficar passando vergonha na rua, não. Desde levar, era o sacrifício. Agora você chegava lá só, quanto que é esse cabrito aí? Tanto, tá aqui, ó. Sacerdote, tá aqui, ó. Que sacrifício que ele teve? Aí Jesus chegou e falou: não, isso aí não é sacrifício, não. Você tem que trazer de casa. Você tem que trazer de casa. Irmão, a oferta minha para Deus eu tenho que trazer de casa. Não é montar ela aqui não, eu já tenho que vir com ela de casa. Hoje eu vou oferecer um culto racional a Deus, hoje eu vou adorar a Deus, mas já começa a adorar em casa. Esses dias nós falamos aqui um assunto, o culto começa na onde? Em casa. O culto não começa na igreja, o culto começa em casa. Se está desconcertado em casa, com a família, esposo com a esposa, com o filho, tem que arrumar lá para vir para o culto. Nós estamos indo para a igreja, e nós não podemos ir com a cara feia um com o outro não, hein? Nós não podemos dormir, você não pode dormir no sofá, e eu na cama não, vai dormir na cama. Você entendeu? Para oferecer o sacrifício, não, aí você chega, aleluia, oh glória, aleluia. Aí termina o culto, é um de cá do passeio e o outro de cá. É um de lá e o outro de cá. Vamos embora, trem. Virou ferrovia agora. Está enjoado. Mas aqui dentro. E aí? Que culto é esse? Não tem como. Por isso que Jesus falou: vocês podem tirar esses bode daqui, esses cabritos, esses pombinhos, essas rolinhas, esses jumentos, tira tudo daqui. E Jesus pegou um chicote, irmão. Jesus pegou um azorrague. E o azorrague, eu estava vendo, ele diz que parece que tinha 7 pontas, e na ponta de cada coisa tinha um tipo de um dente, de um osso. Você pensa bem para você ver. Aí eu venho oferecer culto para Deus. De mal, irmão de mal com o outro. Não, nós não está de mal, nós só brigou durante o dia, mas nós não está conversando não. Então, aí você vem adorar a Deus e Deus não atende. Deus não. Por que Deus não recebeu a oferta de Caim? Por causa disso, irmãos. Caim era semente do maligno.
Tem a semente de Deus, tem a semente do maligno. Caim era a semente do maligno. Então, olha, eu estou indo para o culto. Nós deu uma truva hoje, bem. Perdoa eu. Eu te amo. Não é assim com essas briguinhas assim, mas eu te amo. Me perdoa. Em nome de Deus, nós vai adorar a Deus. Aí Deus agrada. Deus se agrada. Mas não pede só para vir, não. Depois para voltar na boa. Né? Volta na boa. Senão, o que acontece? O céu faz o quê? Fecha. E o que abre? Para baixo. O céu fecha e o inferno abre. Os demônios ficam doidinhos. Agora nós vai, agora nós vai, agora nós vai. Abriu brecha lá naquela casa. Vamos lá. Abriu brecha. Está falando que a casa lá está um inferno. Então não é para lá que nós vai. Aí eles vai. Eles vai. Então Jesus falou, ó, vocês se arrancam com esse negócio de sacrifício. Porque, irmão, é igual hoje. O povo quer servir a Deus, mas não quer ter sacrifício, compromisso com as coisas de Deus. Não, eu quero ser crente, mas eu não quero compromisso sincero, não. Está igual aqueles que querem namorar, mas quer namorar para aproveitar. Aí eu não quero casar, não. Então por que namora? Se não quer casar, então se arranca. Como diz o ditado, ou beba água, ou desocupa o copo. Ué. Estou pensando. Então Jesus falou, ó, pode sair daqui. Porque era muito fácil, você pensa bem. Você só chegava lá, o único trabalho que você ia ter é de enfiar a mão no bolso e tirar as moedas e comprar o... Quanto que é esse cabrito aí? Esse aí está R$70. Opa, nossa. Melhor do que passar vergonha no caminho. Melhor do que vir arrastando esse animal. Pensa bem. Você está levando um casal de pombinho, de repente o trem escapola da sua mão e voa, vai embora. Agora você chegava lá no templo, dentro da gaiolinha estava lá. Nosso pecado não foi muito grandão não, né? Então um casal de pombinho, quanto que é? R$12. É isso aí mesmo. Levava. É muito fácil. As pessoas hoje, elas não querem compromisso sacrificial. É porque muita gente fala, não, pastor, Jesus já ofereceu sacrifício por nós. Ele ofereceu. Você está certinho, ele ofereceu o sacrifício pela nossa salvação. Agora, eu tenho que me batalhar para ir até o quê? Até o fim. Aquele que perseverar até no meio, está perdido. Aquele que perseverar até, será salvo. Não adianta ter um começo bom, um meio bom, e no final ser ruim, porque é o final que vai registrar. É o final. Então eu quero viver só o final, mas para você viver o final, você tem que viver o começo, meio e fim. Tem jeito. Se tivesse jeito de viver só o final, era maravilha. Agora está chegando no final, eu vou para o final, o último capítulo da minha vida, e eu vou arrumar agora. Pôr a casa em ordem. Agora eu já baguncei muito, estou um bagaço mesmo, agora eu estou uma murcha de laranja que o cardo já foi embora, agora eu vou para a mão de Deus. Não tem jeito. Ou eu começo do começo, ou não tem nada. Eu tenho que ter começo, meio e fim. E pastor, e se eu for para Deus quando eu tiver mais velho? Aí você não sabe se vai ficar velho. Eu já vi gente falar assim, ó, eu não quero ficar velho não. Então morre.
Porque para não ficar velho tem que morrer, não é? Eu quero ficar velhinho. Ué. Então, irmãos, Jesus nos mostrando que a falta de reverência pode nos tornar o que? Pode nos fazer ser um ladrão. A irreverência rouba o tempo que pertence a Deus, irmãos. Efésios 5,16. Efésios 5,16. Efésios 5,16 diz assim: remindo o tempo, que os dias são maus. A irreverência faz nós perdermos o tempo para Deus, que era de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo, remindo o tempo. Ou seja, aproveita o tempo, resgata o tempo. Porque o que passou hoje, amanhã não consegue mais. Não tem sempre um ditado, o que você pode comer hoje, come hoje, amanhã você não sabe se vai comer. É igual. A gente hoje é assim. Tem gente que passa vontade de comer as coisas para guardar dinheiro. Ai, estou com vontade. Mas compra. Eu não, gastar dinheiro à toa não. Aí depois a saúde estrangola. Aí vai ter que gastar. Ele gastou a saúde para ganhar dinheiro. Agora vai ter que gastar o dinheiro para recuperar a saúde. É uma bagunça. Não é? Você gasta a saúde para ganhar dinheiro. Aí ganha bastante dinheiro. Agora eu vou aproveitar. Aí vem a doença. Aí você vai gastar o dinheiro para recuperar a saúde. E não recupera, acabou, já era. Já era. Então, irmãos, veja bem, a irreverência, ela rouba o tempo que é de Deus. Por isso nós temos que remir o tempo, ou seja, aproveitar o tempo. Aproveitar as oportunidades, aproveitar a ocasião. Porque, não, irmão, tem jeito de resgatar o tempo? Sim ou não? Não tem. Porque hoje eu estou um dia mais velho do que ontem, e não tem como resgatar. Tem? Amanhã eu vou estar um dia mais velho do que hoje. Não tem como resgatar. Então eu tenho que aproveitar o tempo. E tem gente que fica assim, você vai no culto hoje? Eu acho que não vai dar tempo. Nossa, eu tenho tanta coisa para arrumar. Meu Deus do céu, já... Quem não tem tempo para Deus, está o quê? Perdendo tempo. Porque a maior parte do nosso tempo tem que ser para Deus. Tem que ser para o Senhor. Ah, mas os outros aí aproveitam, pastor. Olha, o povo está aproveitando, nós não aproveitamos nada, olha. E Jesus mesmo falou que nós não somos desse mundo. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos. Peregrino é que não tem morada certa. Eu até coloquei algo agora à tarde lá no meu estado. Eu fiz uma frase e coloquei lá: nós somos peregrinos. Isto quer dizer, nós não somos daqui. Nós não somos da terra. Nós não somos da terra. O nosso pai é da onde? Do céu, é celestial. Então a nossa pátria é lá. Então eu tenho que aproveitar o tempo aqui. Irmão, o que você puder fazer para a obra de Deus, faça, que você não vai ser decepcionado. Ah, não, eu não vou. Ah, não, para que esse negócio de ir no culto? Quartas, tem culto nas casas, tem culto na igreja, tem escola dominical. Para que isso tudo? Uma vez por mês estava bom. Aí Deus fala assim, ó, então eu vou dar comida na sua mesa uma vez por mês. Beleza? E aí? Aí, meu filho, as igrejas enchiam. Então, quando
nós não administramos, nós roubamos o tempo que pertence a Deus. Quantas horas tem o dia? 24, não é isso? Quantas horas são determinadas ao trabalho? 8. Quantas horas são determinadas, aconselháveis pelos médicos para dormir? 8. Quantas horas sobrou? O que nós faz delas? Oito horas, trabalho. 8 horas dormindo. E sobra quantas? 8. E dessas 8, nós não conseguimos arrumar 2 para Deus. É difícil, né? A pessoa não consegue arrumar 2 horas para Deus. Você imagina se Deus falasse assim, ó, hoje, foi Elias, fala aí para a minha igreja que a partir de hoje, eu quero o dízimo das horas deles. O dia tem 24 horas. 10% de 24 horas é quanto? 2 horas e 40. Você ficar aqui dentro. Ah, eu não vou na igreja mais não. Eu vou vazar. Então, irmãos, é complicado. Por isso que nós estamos assim. O que Jesus fala assim, ó? Não foi Jesus, foi o profeta Isaías. Se vocês, Isaías 1, 18 e 19, se quiserdes e me ouvirdes, o que vai acontecer? Vocês vão comer o melhor da terra. Pode ler Isaías 1, 18 e 19. Olha aí para você ver. 1, 18 e 19. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. 19. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Olha aí, Isaías fala, ó, se vocês vêm, argui, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, né? Tornarão branco como? A neve. A neve. Ainda que os vossos pecados sejam vermelhos como o carmesim, tornarão branco como a lã. Então, se vocês se santificar, se vocês aproveitar o tempo, viver para mim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, irmão, para comer o melhor da terra, eu não dependo de política, eu dependo de Deus. É ou não é? É Ele que vai pôr na minha mesa o melhor da terra. Ah, mas a crise, irmão, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Enquanto o mundo grita crise, a igreja grita Cristo. Você quer ver o maior milagre que aconteceu? Os irmãos acompanhou 2020, a pandemia, uma recessão tremenda. Ninguém ficou desempregado, todo mundo abençoado, todo mundo comendo, todo mundo bebendo, com vírus, com doença, com tudo. Deus abençoou. Então, se nós quisermos e aproveitar o tempo, remir o tempo, dedicar mais para Deus, nós vamos comer o melhor da terra. Você vai chegar, fala, Deus falou que eu vou comer o melhor da terra. Daí, ó. É o melhor da terra. Eu falei poucos dias aqui atrás, não sei se foi numa pregação, num estudo, que o povo às vezes fala, por que esses crentes é metido? Eles andam, quer andar bonito, quer andar arrumadinho, quer andar de terno e gravata, por acaso eles é algum deputado, alguma coisa assim. Não, Deus, Ele não falou, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra.
É Ele que nos abençoa. E outro, irmão, vem o que vier pela frente, nós não sabemos que nós vamos enfrentar pela frente, vem o que vier, o nosso general é Cristo. O guarda de Israel, o guarda da igreja não dorme. Salmo 121, foi lido aqui nessa noite, não foi? Salmo 121, foi lido. Eleva meus olhos para o monte. De onde vem? De quem que vem? Do Senhor, meu filho. Não vem de fulano de Bertano, não. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deixa eu te perguntar. Quando Moisés estava lá no deserto, que não tinha pão, não tinha água, não tinha carne, não tinha alimento para o povo, 3 milhões de pessoas no pleno deserto, aonde que ele arrumou pão? Ele ligou para o rei Faraó. Faraó, vê aí os deputados, os senadores aí do Egito e manda comida para nós aqui no deserto. Pega aí nas padarias, pega aí nos açougues. O que Moisés fez? Pediu a Deus. Quantas padarias tinha lá no deserto? Quantas, irmãos? Pode falar. Você já leu lá no livro de Êxodo. Quantas padarias tinha lá no deserto? Quantos açougues tinha lá para vir carne? Quantos? Mas tinha o quê? Carne e pão, não tinha? E da onde que veio? Da onde que veio, irmãos? Deserto, não tem água. Apareceu uma rocha lá. E aquela rocha era quem? Cristo. Água para 3 milhões de pessoas. Está aí, ó. Bebe. Quem estava lá? E nós fica dizendo, estou sem tempo. Não vou no culto hoje não. Vou deitar mais cedo. Estou cansado. Eu duvido. Se eu deitar mais cedo, eu tiro o sono de todo mundo lá em casa. Eu acordo e não dou sossego, porque eu não consigo dormir mais. Ué. É falta de fé. Mas o que eu vou ganhar com isso na igreja a semana inteira? Uai, você não quer ganhar, passa a benção. Eu quero, né? Que quem perde somos nós, irmãos. Não, mas sabe o que é, pastor? Assim, eu vou cansar, vou descansar mais cedo. Tá? Aí chega em casa, tem um caixotão na parede, grandão. Mas você não ia dormir? Mas eu só durmo quando eu ligo a babá eletrônica. Aí me dá uma soneira. É a Dalila mexendo no cabelo do Sansão. Mas é mesmo, né? Incrível. Aí você dorme lá de frente, a gente dorme lá de frente da televisão, vai para a cama. O sono foi embora, tem mais atrapalhado do mundo, esse negócio não é de Deus não, hein? Por isso que nós temos que deixar tempo para Deus, irmãos. Remindo, aproveitando o tempo. Não. Você já viu? Teve coisa que você deixou para fazer amanhã, você fez? Não fez porque tinha que ser feito? Ontem. Não, pastor, eu não vou no estudo mais. Eu não posso fazer nada. Jesus está nos ensinando a ser melhor. E está aqui na palavra, que se você quiser. E Jesus é condicional, né? Jesus não impôs, né? Deus usou o profeta Isaías dizendo que se é condicional. Se quiser, se você quiser. Se você não quiser, eu passo para o outro. A bênção que é sua vai para o outro. Você quer? Foi igual o Esaú. Esaú não quis.
O que Esaú fez com a benção dele? Hã? Vendeu, não vendeu? Aí eu te pergunto, tem gente que fala que Esaú era ladrão, era enganador. Esaú não enganou o irmão dele. O irmão dele pôs preço e ele pagou. Ué. Então ele não roubou. Ele pôs preço e pagou. Ele não tomou, ele não roubou, ele extorquiu o irmão. Fala, você está com fome? Então me vende a sua primogenitura. Ah, o que eu vou fazer com isso? Então me dá aí um prato de lentilha. Aí lá na frente ele ia precisar da primogenitura. Aí já era tarde. Então às vezes nós ficamos brincando. Tem crente que está igual o Curiango. Você vai no culto amanhã? Vou, amanhã eu vou. Amanhã eu vou. Não é o Curiango que faz assim? Não é ele? Amanhã eu vou. E muitos já subiram lá para cima e não veio. Muitos vestiu o paletó de madeira e não veio. E depois que veste o paletó de madeira, irmão, não adianta espernear. Parente, irmão, vizinho, já era. Então é hoje, enquanto está vivo. Tudo. É, está registrado. Então, não vai ter desculpa, irmãos. Tem gente que fala, pastor, mas quem não ouviu, como é que vai ser? Fala, irmão, hoje, como sempre, não partiu ninguém sem ouvir. Partiu não, Zezinho. Todo mundo ouviu falar de Cristo. Não tem como. Ainda mais hoje com a internet. Lá no meio do mato. Escondido lá no meio do mato. Uma casa lá no meio do mato, sozinha. A palavra já chegou lá. Então não tem desculpa. E outra, irmão. Eu fico pensando, oh Jesus, me ajuda. Eu fico pensando assim, a geração passada era mais crente do que nós. Era mais crente. Sabe por quê, irmãos? Eu falo porque eu peguei um pouquinho. Eu peguei a década de 90 na igreja. A década de 90. A Natália, que é minha esposa hoje, morava na roça. 18 quilômetros do Glória. E tinha culto na casa dela, na casa de outros lá. E era 5, 6, 7 quilômetros de uma casa na outra. E elas iam tudo de a pé. Nos cultos. Para a cidade ia de trator. Sentado em cima daquela paralama do trator ali. Ia de a pé nas casas, nos cultos nas casas, na roça. Enfrentando boi brabo, barro, poeira. Aproveitava o tempo. Você chegava lá, irmão, Jesus, eu falo porque eu vi, eu presenciei. Você chegava lá, começava a cantar os hinos da harpa, Jesus batizava com o Espírito Santo, curava. As irmãs lá na roça, não tinha nem médico lá, não tinha nem como vir no médico assim, urgente, orava e Deus abençoava, era curada. É de Deus então, que Deus está falando. Por quê, irmão? Agora hoje a pessoa mora dentro da igreja, porque aqui a nossa cidade, se for esquadrejar ela aqui, ela não dá mais de 4 quilômetros para chegar até aqui, de um lado do outro. Está no meio, é 2 quilômetros, ainda tem o ônibus, o outro tem carro, o outro tem... Eu fico pensando, Jesus, era um culto de ensino hoje, era para nós estar aqui pelo menos 150 pessoas. 150 pessoas. Ou não? Ué. Se eu tenho interesse pelas coisas de Deus, eu vou. Eu vou em nome de Jesus. 150 pessoas. Mas, cadê os outros? Cadê os demais? Aí entra aquela parábola. Das 10? 10 quê? 10 virgens.
5 loucas, 5 prudentes. As prudentes estavam preparadas. E as loucas? Vou na igreja não, que é chuvarada danada, só tá chuva aí, eu estou mais resfriado de nada. E outra, vou na igreja não, o coronavírus está voando aí, a torta é direito na rua. Eu falo porque nós presenciamos isso aí muito. Ó, irmão, você não está indo. Não, pastor, é porque o corona, na época que estava esse problema, eu estou resguardando, viu? Aí, bom, eu ia no mercado, tá lá. Pega cebola, e todo mundo põe a mão na cebola, o outro pega a cebola, joga de volta, o outro pega a cebola, joga de volta, o outro vem, pega e cheira, e... Aí na igreja não podia vir porque o corona estava na igreja. O corona converteu. E o crente desviou. Porque ele só estava na igreja. Ele não estava no forró. Ele não estava na rua. Ele não estava na praça. Isso aí está tudo registrado lá, irmãos. O Cristiano falou que está tudo registradinho no livro de Deus. O Malaquias fala assim, que há um memorial diante de Deus. Memorial fala de quê? Coisa de memória, um escrito, gravado. Está gravadinho. Naquele dia, eu não fiz isso não, Deus, misericórdia, o senhor está aí. Quem falou isso para o senhor? Vem cá. Liga aí. Aí, olha lá, aquele lá não, você, o senhor tinha um data show, hein? Olha lá, não que você estava indo? Não, desliga. Não, senhor, não, aquilo lá não é eu não. Aquilo lá é fake news. Aquilo lá é fake news, Deus. Olha lá, ó. Por que você não foi no culto? Não, mas o pastor não me ensinou. Ele não ensinou, não. Olha lá, aquele dia você estava na onde? Não, mas aquele dia lá me chamaram para ir para um churrasquinho. Aí me tentou, Deus, eu bebi até um golinho. Mas o pastor não ensinou isso não ensinou não. O dia que você estava lá para aquela bagunça lá, olha lá, o que o pastor estava ensinando, aí vai mostrar lá o pastor ensinando. Você e tal. Mas eu não, pois é, você não estava lá, porque você foi para gandaia. Deus vai falar assim, irmão, está tudo registrado, não tem como escapar. Se aqui na terra, você andar errado, se você andar e não pagar aqui na cidade, aí você vai lá, eu quero comprar essa televisão aqui, CPF, tal, aí vai ficar em 20 vezes de tanto. Então tá, beleza, no carnê, tal, aí daqui a pouco eu venho cá assinar. E aí, beleza? Você está restrito? O que é isso, restrito? Seu nome. O que tem o meu nome? Ele já sabe. Eu vou botar o pau para quebrar, e tchau, loja. Botou o pau para quebrar nada. Ele sabe. Assim é com Deus também, irmão. Está tudo registrado lá. Tudo registrado. Cadê? Isso aqui, ó. Aqui tem hora que você está conversando. Esses dias nós estávamos conversando lá. De repente, eu vou pesquisar para você. Na mesma hora. Nós estamos rastreados. Privacidade acabou. Tudo que você faz, se você falar que vai matar os outros, você está gravando. Eu quero matar aquele. Está tudo ali. Então, hoje, já era. Então, nós temos que aproveitar o tempo, irmãos, que é hoje, e viver para Deus, viver para o Senhor. Não importa. Mas fulano não está indo, pastor. Eu não sou crente por causa de fulano, não. Eu sou crente por Jesus. Mas fulano, pastor, eu não aguento, eu chego na igreja, fulano errou, fulano pecou. O problema é dele.
Ah, mas fulano anda errado. Eu não sou fiscal de igreja, eu não sou juiz de igreja, eu sou pregador. Mas ninguém... Está tudo registrado no livro de Deus. Quando começar o juízo final, a Bíblia fala assim, ó, Zezinho. E abriram-se os livros. Então não é só, quando for o juízo final. Mas pode ficar tranquilo, se você ficar firme e Jesus te arrebatar, você não vai fazer parte do juízo final, não. Mas se nós não ficar firme e Jesus voltar e nós ficar, juízo final. Aí lá no juízo final é um juízo para condenação. Aí vai chamar, fulano, que eu. Aí vai abrir os livros. Que livro? Livro das obras, livro da consciência. O livro da vida. Só que no livro da vida não vai estar. O livro da consciência. Todas as coisas que nós fez conscientemente, sabendo que estava errado. Está registrado lá. Livro das obras. Aí lá só vai estar a obra ruim. Porque você foi para o trono branco. Só tem obra, coisa ruim lá no livro da... Chama-se hoje para nós fazermos o melhor para Deus. Amém? Deu para aprender um pouquinho, irmão?